Oi, turma, nós vamos hoje falar sobre o exame físico do recém-nascido, tá? Antes de começarmos a falar sobre esse exame físico, nós vamos para algumas definições importantes, tá? Então, nascimento é o processo pelo qual um concepto vivo ou morto é expulso ou extraído da mãe, independente da idade gestacional. O RN é a sigla para recém-nascido, né? Neonato ou recém-nato, é uma criança que nasce, ou seja, de 0 até o 28º dia de nascimento, nós chamamos esse bebê de RN, o recém-nascido, neonato ou recém-nato, tá? E neonatologia é o ramo da pediatria que se especializou no estudo do RN, desse recém-nascido. A classificação do RN. Então, o RN ele pode ser classificado de acordo com a idade gestacional e de acordo com o peso a nascer. Então, o RN a termo ou normal é aquela criança que nasce de uma gestação que dura entre 38 e 42 semanas. Esse período, essa gestação, a gente chama de uma gestação a termo, né? Esse bebê nasceu no tempo correto. E o RN prematuro ou pré-termo é aquela criança que nasce entre 28 e 37 semanas de gestação, ou seja, então nasceu antes do período que é considerado um período normal, que é de 38 a 42 semanas, por isso que ele é chamado de pré-maturo ou pré-termo. E o RN pós-maturo ou pós-termo é aquela criança que nasce após a 42ª semana de gestação, então passou, né, do tempo do período correto, né, considerado ideal para o nascimento. E a classificação do RN de acordo com o peso ao nascer. Então, esse RN ele pode ser classificado como AIG, PIG ou GIG, tá? A IG é adequado para a idade gestacional, é quando a criança nasce com 2,5 kg até 4 kg, tá? Então, esse peso maior que 2,5 kg a 4 kg é um peso considerado adequado para a idade gestacional. Gente, é importante lembrar que a classificação é adequado para a idade gestacional. Então, se o bebê nasceu com 2 quilos, ele é considerado PIG? Não necessariamente. Ele só vai ser considerado PIG se ele nasceu na idade gestacional correta, entre 38 e 42 semanas. Mas se esse bebê for prematuro, por exemplo, ou seja, ele nasceu com 35 semanas ou 36 semanas e ele nasceu com 2 quilos, né? Então, ele não é um bebê, ele não é PIG, né? Porque 2 quilos é um peso adequado para aquela idade gestacional de 36 semanas. Então, na verdade, ele é prematuro, né? E nasceu com peso adequado para aquela idade gestacional dele, tá? Então, PIG é pequeno para a idade gestacional, é aquele peso igual ou inferior a 2,5 kg. E GIG é gigante para a idade gestacional, são bebês que nascem com peso superior a 4 quilos, né? Lembrando, gente, que sempre a gente vai levar em consideração a idade gestacional do bebê e o peso, tá? A gente não pode avaliar esse peso isoladamente para classificar esse bebê em AIG, PIG. Então, os sinais vitais do RN, a temperatura é entre 36 e 36,5 graus Celsius, tá? A frequência respiratória é de 30 a 40 respirações por minuto. Então, vocês podem observar que a frequência respiratória do RN é maior que a frequência respiratória de um adulto, tá? Ele respira de forma mais rápida. Lembrando também que a respiração do RN é uma respiração abdominal. A gente observa, né, esse abdômen, essa barriguinha dessa criança subindo e descendo nesse processo de respiração, tá? A frequência cardíaca do RN normal é de 120 a 140 batimentos por minuto, também é uma frequência maior que a do adulto, tá? E a pressão arterial é entre 75 ou 7 por 5 milímetros de mercúrio. Então, para fazer o exame físico do RN, a gente precisa de termômetro, estetoscópio, a gente precisa de monitor cardiorrespiratório, monitor de pressão arterial, oxímetro de pulso, fita métrica e régua antropométrica, balança neonatal. Vou mostrar aqui para vocês as imagens desses equipamentos. Então, nós temos aqui a balança bem aqui no início, né? Deixa eu marcar aqui para vocês.
Então, nós temos aqui, ó, a balança. Essa balança para pesar o RN, a gente, lógico, vai cobrir, né, para proteger esse RN e colocar ele em cima, tá? Nós temos aqui, que ficou de bem pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, o estetoscópio, tá? Onde a gente vai observar aqui os batimentos cardíacos desse bebê, os pulmões também vai ser avaliado. Aqui nós temos uma régua métrica, tá? Essa régua aqui é para a gente medir essa criança quando nasce. Olha aqui, bem aqui embaixo nós temos a imagem de como é feito. Ele deitado, a gente vai medir para ver quantos centímetros essa criança nasceu. Aí nós temos aqui, ó, a avaliação do perímetro cefálico, que é feito com uma fita métrica, tá? Monitor cardíaco, aqui, ó, monitor cardíaco. Nós temos aqui o oxímetro, onde a gente vai observar essa saturação de oxigênio, e também fazer o teste do coraçãozinho. Nós temos aqui o esfigmomanômetro, que é para verificar a pressão arterial desse bebê. Nós temos aqui outro monitorzinho aqui, e nós temos o termômetro que está aqui também. Todo esse material a gente vai precisar para fazer esse exame físico desse RN. Então, a gente vai observar algumas características quando o RN nasce. Então, a face, todo RN pode apresentar uma face edemaciada, que é aquela face inchada, né? Com manchas, a maioria deles apresentam manchas. Essas manchas são em consequência do próprio trabalho de parto e elas vão sumindo com o tempo, tá? Então, aqui uma característica que pode acontecer é a face assimétrica, que é a face desigual, devido a uma posição desigual na vida fetal. Então, eu vou mostrar para vocês, na próxima slide, uma imagem de uma face assimétrica, tá? Então, de acordo com a posição que esse bebê fica durante a fase fetal, ele pode nascer com essa face mais assimétrica. Outra característica que a gente observa também é o mílion facial ou sebáceo, que são pequenos pontinhos brancos na região frontal e nasal. E o estrabismo, que o RN ele não consegue coordenar o globo ocular, podendo persistir até o 6º mês. Vou ver aqui as imagens. Ó, aqui nós temos o mílion sebáceo, que esses pontinhos aqui, ó, na face do bebê, esses pontinhos brancos, tá? Nós temos aqui a face assimétrica, então, essa face assimétrica é decorrente da posição desse bebê durante a vida fetal. O estrabismo, como foi falado anteriormente, né? É essa dificuldade de coordenação do globo ocular do bebê, e a maioria deles, boa parte deles nascem com um estrabismo. Esse estrabismo pode ser leve ou pode ser assim mais moderado, como é o caso dessa imagem, e com o passar dos meses ele vai melhorando, tá? A pele, na pele a gente observa o vernix caseoso, que é aquela secreção normal da pele, rica em glicoproteína, colesterina, ferro e albumina, sabe? Aquela secreção branca, bem gordurosa, que quando o bebê nasce, ele fica na pele, né? A gente chama de vernix caseoso. Muitos hospitais, a maioria hoje, o Ministério da Saúde nem recomenda mais que se banhe esse bebê logo após o nascimento, porque esse vernix ele serve como proteção dessa pele, ele hidrata, protege. Então, é importante esperar pelo menos 24 horas para poder fazer a remoção desse vernix, tá? Outra característica é a icterícia fisiológica, que é aquela coloração amarelada da pele. Ela pode surgir até após 48 horas e tem como causa a imaturidade das células hepáticas, tá, pessoal? Então, a icterícia fisiológica, o nome já fala, né? Fisiológico é uma icterícia normal que pode ocorrer após as 48 horas, tá? E a gente observa principalmente a icterícia na coloração da pele desse RN, tá? A mancha mongólica também é uma mancha de forma irregular e de coloração azulada, que desaparece por volta dos 10 anos. Eu vou mostrar para vocês também no próximo slide como é que essa mancha é, tá? A descamação fisiológica, são descamações mais comuns no abdômen, mãos e pés. É quando vai soltando aquela pelezinha do bebê. Também muito comum, o nome já fala, é fisiológico, tá? E a lanugem, que são aqueles pelos finos e ralos localizados na face, orelha, dorso, membro superior, membro inferior,
desaparecendo por volta do primeiro mês. As imagens. Então, aqui, ó, na primeira imagem, a gente observa a nugem, tá? Que essa imagem é bem em cima, e logo abaixo dela nós temos a mancha mongólica. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Então, ela pode ter diversos tamanhos, pode aparecer em diversos locais, e ela geralmente desaparece lá por volta dos 10 anos, tá bom? O vernix caseoso é essa gordurinha aqui, ó, que nasce, quando o bebê nasce, né? Ela tá presente ali na pele. É importante não tirar essa proteção, esse vernix desse bebê, pelo menos deixar por 24 horas aí no mínimo, porque ela vai proteger a pelezinha, vai hidratar, tá bom? Então, aqui são algumas características do que eu falei antes, né? Outro órgão que a gente observa, que a gente avalia, é a genitália, tá? A masculina, ela pode ter uma fimose fisiológica no nascimento, que é essa aqui, a fimose, deixa eu mostrar para vocês. Essa pele aqui, ó, bem na glande do pênis, né? Então, ela é fisiológica e com estimulação, e até usa, às vezes, dependendo e indicado pelo pediatra, pode-se utilizar umas pomadinhas, mas só a estimulação de abertura já faz com que, com o passar dos meses, essa fimose ela vai se abrindo, tá bom? E na feminina pode haver secreção esbranquiçada nos primeiros dias. Muitas mães relatam uma secreçãozinha que sai, que aparece na fralda, quando esse bebê é uma menina, no caso, tá? E é uma secreção que pode acontecer mesmo, tá bom? Isso é em decorrência principalmente de fatores hormonais. E aqui eu coloquei um slide sobre a antropometria, que é a gente verificar o peso do bebê e o comprimento aqui na régua métrica, tá? O perímetro cefálico aqui embaixo, ó, onde é observado aqui, ó, o tamanho da cabeça desse bebê. O perímetro torácico a gente faz aqui na altura dos peitinhos, dos mamilos dessa criança, tá? E geralmente o normal é que o perímetro cefálico seja maior que o perímetro torácico, porque como eu falei para vocês, o bebê ele nasce com a cabeça maior, proporcionalmente, né? A cabeça é maior do que o resto do corpo. E o perímetro abdominal, que é colocado bem aqui, ó, é medido bem aqui na altura do umbigo, tá? Desse bebê. Todos esses números que a gente encontra quando a gente está fazendo a antropometria desse bebê, deve ser anotado tanto no prontuário dele, tá? Deve ser anotado na ficha e no prontuário dessa criança, desse RN. Ou da mãe, né? Dependendo da rotina do hospital.